Shalom, sou o Roche Vanderlei da Beit Mercorrai Shubu no Brasil. Esta semana temos a Parashá de Vayagash e justamente nesta Parashá desta semana José se dá a conhecer aos seus irmãos. É interessante nós notarmos algo importante dentro disto, que no capítulo 45 e o verso 15, José, depois de se dar a conhecer aos seus irmãos e ter pedido para que todos saíssem do recinto onde ele estava, dentro da sua casa, eles se deu a reconhecer e ambos choraram. E houve um choro muito grande, onde todos no Egito ouviram. E é interessante isto porque o que acontece? No capítulo 45 e o verso 15, José beija a cada um de seus irmãos. E isto faz nos lembrar da questão do Mashiach, a questão de Yeshua. Tem uma conexão muito grande dentro desse contexto que nós vamos estar vendo. Por exemplo, aqui reconhecemos que o Radak conecta as nações beijando o filho. Em Salmos capítulo 2 e o verso 12 vai dizer isto. José beijando seus irmãos em Gênesis 45, nesse sentido a passagem relata que o Mashiach, filho de José, não será capaz de beijar seus irmãos judeus até que as nações o beijem, o verdadeiro filho de Israel. É interessante isto porque aonde José estava e o que José estava fazendo no Egito? José estava desfigurado no Egito, como um egípcio, tanto que os seus próprios irmãos, na sua descida ao Egito, eles não o reconhecem como seu irmão. Só depois José se dá a reconhecer aos seus irmãos. Confessando que ele é o rei por ordem de Deus. Além disto, a conexão entre José beijando seus irmãos e as nações, beijando o verdadeiro filho de Israel. Isso também representa o desejo do Mashiach benioso de que as nações devem beijar por seu imenso amor pelos gentil, ou pelos goim, que vem a ser gentil. No fim das contas, Yeshua, ele não deseja destruir ninguém, mas ele acena para as nações. O beijem em reconhecimento de quem ele realmente é, como sacerdote celestial e rei de Israel, e o que o vistam como tal. Conclusão, até agora, as nações, elas estavam acostumadas a beijar o filho como avodat elim, adoração de ídolos. É interessante isto. Beijando o motes, o joio, e a tevem, a palha daquilo lá. Mas agora eles devem beijar o bar, que é a Torá de Deus. De acordo com o comentário Ramad Vali sobre Salmos 2:12, as nações foram enganadas ao pensar que estavam beijando o filho verdadeiro, quando que na realidade estavam beijando o motes e a tevem, o joio e a palha, os restos integráveis do soleto, lixo ou resíduos. É interessante isto. Pertencentes à casca integrável, o maior clipar. No entanto, como discutido anteriormente, a ferramenta que as nações receberam nesses últimos dias para extrair o verdadeiro grão comestível, que é a faísca do autêntico Mashiach de Israel, de dentro dessa casca intragável, é a terumá. A palavra terumá quer dizer Torá mais Mashiach. Isto traz a essência dualista do filho do bar. Sem a Torá é impossível beijar adequadamente o filho. Além disso,
De acordo com o Ramad Bali, as palavras Nakush Bar falam de um beijo literal. Literal, como a gente viu em Salmos 2:12. Chegou a hora do filho do Bar para que ele se revele e estenda seu domínio por todo o mundo. As nações devem honrá-lo e abraçá-lo e o beijá-lo. Por meio disso, suas transgressões de Avonat Elim, adoração de ídolo, será expiada. Meus irmãos, a gente vê, na realidade, que existe algo incrível dentro do beijo que José dá em seus irmãos. Na realidade, o que nós devemos de fazer? Para ser expiado os pecados dos gentios, das gerações, de fato, Deus deseja expiar os pecados das gerações dos gentios, contudo, o tempo para o retorno de Yeshua está diante de nós. Está diante de nós. Portanto, agora se tornou um momento favorável. Por que um momento favorável? Podemos pensar ou dizer. Para todas as nações abandonarem os antigos beijos de Avodat Elim, verdadeiramente abraçar o autêntico Mashiach de Israel. É incrível isto. E Yeshua, qual é que Yeshua? Qual Yeshua você está seguindo, por exemplo? Você está beijando o suposto filho que é caracterizado pelo Motz e pela Tevin, criados pelo cristianismo? Ou você está extraindo ativamente o Mashiach não filtrado da clipá intragável que o restringe nos portões de Roma? Esses dias nós falávamos ainda sobre o Talmud Sanhedrin 98a. Aonde está o Mashiach? Está nas portas de Roma. É enrolado com bandagens, ou seja, como um leproso. 2000 anos atrás, Yeshua permitiu que seus irmãos judeus o trocassem para ser sacrificado para a salvação das nações. Hoje, entretanto, é a hora das nações retribuir o favor e restaurar Yeshua a casa de Israel. Desta forma, meus irmãos, Israel será capaz de completar o processo de santificação de Yeshua como sumo sacerdote de Israel e liberá-lo para cumprir seus deveres. Este é o momento de retornar Yeshua HaMashiach, ou Yeshua, o Messias, às suas raízes, restaurando sua identidade judaica, devolvendo a seu povo judeu. Prove esta mensagem com as Escrituras e através do Espírito do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para compreender. Chegou com um ato de misericórdia de Deus, representando um chamado do tempo do fim, particular dos gentios, para que eles participem da maior retificação histórica, Tikkun, da história humana. Se já houve um tempo para que os gentios se despissem de suas crenças preconcebidas, ideologias estranhas e práticas estrangeiras ao extremo, ao fim de despir ideologias estranhas e a fim de despir o Messias de Israel e vesti-lo adequadamente para se apegar à família de Israel por mérito de Yeshua HaMashiach, abraçar o filho e beijar o filho autêntico. É interessante nós notarmos que, assim como José estava no Egito, transfigurado de um egípcio, meus irmãos, desfigurado, vamos dizer, desfigurado como um egípcio, o Mashiach Yeshua, ele está entre as nações, ele está no meio do cristianismo, desfigurado das suas vestes, representado como uma clipá, como uma casca, como uma crosta, e nós precisamos tirar essa clipá, essa crosta e devolvê-la à sua
verdadeira veste, a sua verdadeira e autêntica veste de um sumo sacerdote celestial de Israel. Devolver a ele a casa de Israel. Ao trazer a Terumá, Torá mais o Mashiach, esse é um momento favorável. Deus está convocando as nações ativamente perguntando: quem está disposto a fazer o Berur? Quem está disposto a identificar o verdadeiro Mashiach? O verdadeiro Messias, vamos dizer? Será que estamos dispostos a olhar para o nosso próprio Berur? Assim como os irmãos de José tiveram, meus irmãos, que se reconciliar com ele antes de seu retorno, para se reunir com Jacó, também as nações terão que se reconciliar com José, devolvendo a veste de glória a ele, que foi sepultada por quase 2000 anos, meus irmãos. Para se ver uma retificação, um tikkun verdadeiro, a gente tem que fazer isto. A gente tem que devolver. José no Egito, ele se deu a conhecer os seus irmãos, e os seus irmãos abraçou a cada um dos seus irmãos e choraram ambos juntos. Então é isso que a gente deve fazer. As nações beijar o verdadeiro filho, o verdadeiro Mashiach, o filho de Israel, aquele que já faz quase 2000 anos que os nossos irmãos judeus entregaram eles ao sacrifício, por ser sacrificado, e as nações já por quase 2000 anos têm que retornar o filho à casa de Israel, mas e beijar o verdadeiro filho, o filho autêntico, o Mashiach e Yeshua da casa de Israel, e vestir ele com a verdadeira veste, com a veste adequada, com a veste original, com a veste autêntica. Shalom, shalom. Segue-nos nosso canal, Beit Merconhai, no YouTube. Assista os nossos serviços, Kabbalat Shabbat, Shaharit, e que o Eterno abençoe a cada um. Shalom, shalom.